Primeiro, começando na fatologia, né, na página 2, na linha 2 também, você traz as vantagens e limitações do raciocínio baseado em casos. Né? Queria que você aprofundasse um pouquinho, né, essas vantagens e essas limitações, assim, para deixar um pouco mais explícito. E, bom, a segunda eu abordo depois. Bom, essa questão do raciocínio baseado em casos, ela é uma estratégia de você analisar situações pegando fatos. Então, as vantagens entram justamente nesse cultivo da fatofilia, porque dentro do exercício de raciocinar, a gente pode raciocinar por mecanismos mais mentais, como o processo de indução e dedução, que vai partir de um exercício mais mental, mas é muito importante a gente associar essas habilidades, essas ferramentas mentais com a realidade prática. E aí usando os casos, partindo dos fatos e dos parafatos. Então isso é muito importante, e aí entra essas vantagens, que entra essa fatofilia, esse senso de realismo, e até você ampliar a sua cosmovisão, porque só na nossa mente a gente vai ter uma realidade limitada ali para poder estar fazendo essas associações. Enquanto que quando você começa a pegar os fatos exteriores e associar eles, processar eles mentalmente, amplia, né, essa cosmovisão. Mas a gente tem que tomar cuidado também que isso não é a panaceia, né? Então, que aí eu trago as limitações do raciocínio baseado em casos. Por quê? Também a gente não pode incorrer o erro, por exemplo, dos nossos vieses que vão influenciar essa seleção dos fatos. A gente pode chegar a conclusões equivocadas porque a gente selecionou os fatos que agradaram. E aí chega uma conclusão com base naqueles fatos que agradaram. Então, quando determinados fatos convêm, eu uso. Mas quando eles contradizem, eu não uso. Ou mesmo quando a gente chega a uma conclusão pautada em um fato. Então, dando exemplos, né, para ficar mais claro. Então, vou trazer um exemplo intrafísico e um exemplo extrafísico. Então, intrafísico, por exemplo, nessa fase aí, né, que a gente passou de pandemia, etc., às vezes a pessoa fala assim, uma pessoa tomou vacina e morreu, logo vacina mata, entendeu? Então, ela pegou um caso, de fato, que a pessoa morreu logo depois que tomou a vacina, mas poderia ter N causas, é um caso numa população gigantesca, e ela fez um raciocínio baseado em casos, porque, às vezes, a amostra que ela quis usar foi aquela. Ou extrafisicamente, a gente também pode ter esse raciocínio. Então, sentir uma consegue se aproximar, sentir um padrão positivo, logo é amparador. Não. Então, pode ter assediador, que vai emular o padrão de energia. Pode ser um guia cego, que você tem uma afinidade ali de longa data, e aí, à medida que você se aproxima dele, você se sente bem. Mas é um guia cego, não é um amparador. Então, você pegou um caso, fez um raciocínio baseado em caso, mas chegou a uma conclusão equivocada com base nisso. Então, tem as vantagens, mas tem também as limitações.